Bem, que Deus nos abençoe grandemente por meio da sua santa palavra. Conosco, nosso apreciado amigo e irmão, o doutor William Soto Santiago. Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero estender as minhas condolências à família de nosso irmão e amigo Júlio Cruz, pela partida de nosso irmão e amigo Júlio Cruz Lopes, que partiu desta terra nesses dias e ele já se encontra no lugar onde vão os crentes em Cristo. E nesta tarde poderão estar no seu velório durante esta tarde e a noite. E amanhã será o seu funeral, a partir das 10 horas da manhã. Assim que já estão informados. Uma saudação para os jovens evangelistas, junto aos seus pastores e igrejas lá em Mérida, onde estão realizando atividades evangelísticas. E que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, jovens e ministros, e que os use grandemente na sua obra de evangelização neste tempo final. E aos coordenadores da Embaixada de Ativistas pela Paz em todos os países. As minhas felicitações pelo trabalho tão importante que estão realizando. No dia 27 de janeiro se lembrou do Dia Internacional na comemoração e memória das vítimas do Holocausto. E muitos países se somaram a este ato de recordação. E desde a Embaixada de Ativistas pela Paz, queremos felicitar aos coordenadores de Costa Rica, do Peru, do Panamá, da Argentina, do México e da República Dominicana, pelas atividades realizadas em cumprimento à Resolução 60/7 da ONU, que insta aos Estados-membros a que elaborem programas educativos que incultem nas gerações futuras os ensinamentos do Holocausto, com o fim de ajudar a prevenir atos de genocídio no futuro. Convocamos a todos os coordenadores a continuarem trabalhando junto à Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz em todos os projetos e programas que promovam a defesa dos direitos humanos, que nos ajudem a construir caminhos para a paz da família humana.
e para que fique como recordação, para manter viva a memória el recuerdo de esas actividades, tomen fotos e para a recordação dessas atividades, tomem fotos, também vídeos, registrem todo o trabalho que façam os coordenadores junto às demais pessoas em seus países, para que assim fique registrado a gravação de todo o trabalho que realizam os coordenadores de todos os países. E assim, fique na memória todo o trabalho que está sendo feito com a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz a favor da família humana. Agora teremos um vídeo sobre a construção da grande tenda catedral, para que assim estejam informados de como segue a construção deste importante projeto em Cayey, Porto Rico. Pedimos para que o passem e possamos vê-lo, porque queremos que todos estejam informados de como segue a construção da grande tenda catedral. Assim vimos que a construção está bem adiantada e bem feita. Toda a construção está sendo bem feita e brevemente se completará todo o trabalho. Agora vamos ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Versos 51 em adelante. Começando no versículo 51 em diante. Onde o apóstolo São Paulo nos fala da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos crentes em Cristo que estarão vivos nesse tempo. O apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, começando no versículo 51.
no todos, Eis aqui vos digo um mistério. pero Na verdade, todos seremos nem todos dormiremos, transformados mas todos seremos en un transformados. momento, Num en un momento, abrir y cerrar num de abrir ojos, e fechar de olhos, a la final trompeta, ante a última trombeta, porque se tocará la trompeta porque a trombeta y los soará, muertos serán resucitados e os mortos ressuscitarão incorruptibles, y incorruptíveis, nosotros e nós seremos seremos transformados, transformados. porque es necesario Porque convém que que isto que é se corruptível vista de incorrupción se revista da incorrupção, de e que inmortalidad, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo nos disse aqui: eis aqui vos digo um mistério. No versículo 51. E o nosso tema para a aula bíblica, o estudo bíblico de hoje é o mistério da ressurreição dos crentes em Cristo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. A morte é um mistério, mas ela veio por causa do pecado, lá no Jardim do Éden. Deus disse para Adão, no dia em que o comas, nesse dia morrerás. Deus disse a Adão que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Eva comeu e deu a Adão para comer, e morreram para a vida eterna. Somente lhes restou vida temporária, que se acaba em certo tempo, e a pessoa não sabe quando terminará. Depois de pecar, a raça humana se tornou mortal. Todo descendente de Adão perdeu a vida eterna em Adão. E o que restou foi somente vida temporária. Mas algo nos deixou. Nos deixou vida temporária para que nós mesmos busquemos e encontremos a vida eterna. Sejamos restaurados à vida eterna. E isso tem que ser conforme o programa divino da redenção, para o qual, através dos tipos e figuras nos sacrifícios de animais, se mostrava que algum dia viria um Redentor, em quem se cumpririam todos aqueles tipos e figuras daqueles sacrifícios. Portanto, aqueles sacrifícios de animais
una esperanza davam uma a la esperança familia humana para a família humana y sobre todo el pueblo e, hebreo, sobretudo, ao povo hebreu, el cual con esos que, sacrificios com aqueles sacrifícios, obtenía el perdón de sus obtinha o pecados. perdão dos seus pecados. Estos pecados quedaban Os seus cubiertos pecados ficavam con cobertos esos sacrificios, com aqueles el sacrifícios, sacrificio com o de sacrifício da expiación por el expiação pecado pelo pecado, del día 10 del mes séptimo do dia de 10 cada do año, sétimo mês de cada del ano, calendario do calendário religioso. y los escogidos en la Pascua que se llevó a cabo E na Páscoa que se realizou lá no Egito, fue sacrificado onde la um cordeiro víspera de la foi Pascua sacrificado na véspera da Páscoa para la preservación de la vida de los para a primogénitos, preservação da vida dos primogênitos, él estaba señalando al Cordero de Dios, al Mesías que vendría ele estava apontando ao Cordeiro de Deus, ao para la Messias, preservación de la que vida viria de los primogénitos e morreria inscritos en el cielo, para a preservação da vida dos primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. por tanto todos aquellos Portanto, sacrificios todos aqueles sacrifícios de animais que el pueblo hebreo tenía que o povo hebreu tinha eran una luz de esperanza eram uma luz de esperança para a família humana. cuando Cristo apareció. Quando Cristo apareceu, También había aparecido Juan el Bautista, havia aparecido também João o preparándole Batista, el camino, lhe preparando o caminho. y cuando lo vio dijo: "He E aquí quando João viu, disse: Eis el aqui Cordero de Dios o Cordeiro de que Deus, quita que tira el pecado del o mundo". pecado do mundo. Lo identificó a aquel O identificou, al cual él estaba identificou preparando aquele el camino. para quem estava lhe preparando o caminho. Nadie sabía, Ninguém nadie sabia, conocía, ninguém conhecia. pero el que mandó a Juan el Mas quem Bautista mandou João o Batista a predicar y bautizar pregar dijo e batizar, que aquel sobre el lhe cual disse que viera el aquele Espíritu sobre o Santo qual ele visse descender y o permanecer Espírito sobre él, Santo descer e permanecer sobre ele, al que él estaba esse era preparando el a camino. quem Ese ele estava era lhe preparando o caminho. Esse era o Messias, o Cristo, o el ungido, Cordero de Dios o Cordeiro de Deus, que que quitaría tiraria el pecado del o mundo. pecado do mundo. Ese sería Esse seria el que efectuaría aquele que realizaria la redención de Israel, a redenção de Israel, la redención de cada hijo a redenção de cada filho e filha de Deus, que está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu. Por isso, Cristo lá frente ao templo disse numa ocasião: destruam este templo, em 3 dias eu o levantarei. Eles pensavam que ele estivesse falando do templo de pedras, mas ele estava falando do seu corpo, como um templo de Deus. E quando ressuscitou, então seus discípulos compreenderam que ele esteve falando do seu corpo, o qual, aos 3 dias o restaurou, o levantou, o ressuscitou. São João, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20. Podemos ver que Jesus Cristo sabia as coisas pelas quais ele passaria. Numa ocasião em que ele disse: subiremos a Jerusalém, e ali o Filho do Homem será entregue nas mãos
sacerdotes y dos luego sacerdotes. será entregado en manos de pecadores Depois será entregue nas mãos dos pecadores muerto. e será morto, ou seja, será crucificado. Y Pedro le dice tal E cosa Pedro no lhe disse: tal coisa acontezca a ti. não te aconteça. Cristo te lo dice, Cristo, Jesús le dice a Pedro, Jesus disse para Pedro: apártate de mí, Satanás. aparta-te de mim, El Satanás. diablo, el que no quería O diabo era quem não que queria subiera a Jerusalén que ele subisse a Jerusalém para ser crucificado. para ser morir. crucificado, para morrer. Por eso el diablo inspiró Por a isso Pedro, o diabo Pedro inspirou era a el diablo, Pedro. pero Pedro não era o Pedro, diabo. sí, Porém, quem estava inspirando a Pedro era o diabo. E Cristo lhe disse: ¿y cómo se van a cumplir e como se las cumprirão escrituras? as Escrituras? O sea que hay Ou cosas seja, difíciles que há coisas difíceis a las cuales tenía que Cristo enfrentarse, as quais como Cristo también tinha de tenían que enfrentar, enfrentarse como também los creyentes en os Cristo crentes em Cristo, en las diferentes nas diferentes etapas etapas da igreja, de la iglesia. teriam de El enfrentar. mismo Cristo les dijo, O próprio Cristo lhes disse: muchos de ustedes serán muitos de vocês entregados en serão las entregues nas sinagogas, sinagogas, y así por el estilo. e assim por diante. Y les dijo también que Também muchos lhes serían disse que azotados, muitos seriam açoitados, pero también él había dicho, mas havia dito também: el que quiera seguir en pos de mí, aquele que queira vir após mim, tome a sua cruz y sígame. e siga-me. O sea que Ou Cristo seja, no ofreció que Cristo não ofereceu un camino de rosas, um caminho de rosas, un camino mas um caminho en donde onde los creyentes en os Dios crentes nele pasarían diferentes passariam etapas por diferentes difíciles. etapas difíceis. Por eso encontramos Por isso nós podemos ver que así como a Cristo que persiguieron como perseguiram a Cristo y hasta lo mataron los romanos en la cruz, e os romanos até o mataram na cruz, encontramos que también Roma vemos que Roma também matou a miles de cristianos, a milhares de cristãos, echó a los leones lançou muitos a cristãos muchos cristianos, aos leões y así por el e estilo. assim por diante. Era difícil esa etapa. Essa para los etapa creyentes en Cristo, era difícil para os crentes em estuvieron Cristo, dispuestos a morir por porém Cristo, estiveram dispostos a morrer por Cristo, sabiendo que luego Cristo sabendo que los resucitaría. depois Cristo os ressuscitaria. ¿Cuándo? E quando? En el día posterior. No último dia. Porque la Porque resurrección, Cristo ya dijo Cristo já disse para qué tiempo para que tempo se llevará a cabo. será realizada a ressurreição. San Juan, capítulo 6, Em São João, no capítulo 6, versículos 39 a 40, ele disse: la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que e a me dieron, vontade do Pai que me enviou é esta, no pierda, que nenhum de todos aqueles que me deu sino se que lo perca, resucite, mas que eu o ressuscite no último dia. y esta es la voluntad Porquanto del que me envió, a vontade do que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, a vida eterna, e eu o ressuscitarei en el día no posterior. último dia. Ya nos menciona aquí Aqui dos veces já mencionou duas vezes que le resucitará a los creyentes que ele en él ressuscitará os crentes nele en el día posterior, no a los último que dia, hayan muerto a través de la para aqueles que tenham morrido de su iglesia. ao longo da En trajetória el da mismo sua igreja. capítulo 6, E nesse mesmo capítulo 6 de São João, nos dice
verso no versículo 54, 54, ele nos disse: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo quem come a le minha carne e resucitaré bebe o meu sangue en tem el a día vida postrero. eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquí tenemos en este mismo capítulo Nesse mesmo capítulo 6, la tercera vez vimos a terceira que vez dice que él resucitará que ele disse que a los ressuscitará creyentes en él aos crentes nele en el día postrero. no último dia. También encontramos en San Juan capítulo Também encontramos no capítulo 11 de São João versos 1. Jesús le dice a partir do Marta, versículo 21, capítulo 11, versos 21 Jesus, adelante de San Juan, falando com Marta. dijo Jesús, Señor, E Marta si disse a hubieses Jesus: estado aquí, si hubieses estado aquí, mi hermano Senhor, no habría muerto. se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Jesús le dijo, Disse-lhe tu Jesus: hermano teu irmão resucitará. há de ressuscitar. Marta le dijo, Disse-lhe Marta: yo sé que eu resucitará, sei que há de ressuscitar yo sé que resucitará na ressurreição en la resurrección, en el día postrero. do último dia. O sea que Marta sabía Ou seja, para Marta qué sabia tiempo para que se llevaría a tempo cabo la resurrección. Y seria ella sabía efetuada que a su hermano ressurreição. iba a resucitar Ela sabia que seu irmão ressuscitaria no último cuando dia, todos los creyentes en quando Cristo todos os crentes em Cristo ressuscitarão, los que han partido todos os que y partiram, los que estarán vivos e os que estiverem serán vivos transformados. Estos son serão transformados. los que han nacido de nuevo Estes são aqueles que nasceram de novo, que les no tocó tempo vivir. em que lhes correspondeu viver. Estas son las vírgenes prudentes Estas são as virgens de San prudentes Mateo, capítulo do capítulo 25 25, de São Mateus, versos 1 do versículo al 1 13. ao 13. Jesús le dijo, Disse-lhe Jesus: yo soy la resurrección y la eu vida. sou a ressurreição e a El que vida. cree en mí, Quem crê em mim, aunque esté muerto, ainda que esteja morto, viverá. y todo aquel que vive y cree en mí, E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú Disse-lhe ela: sim, Senhor. el Hijo de Creio Dios que tu és o Cristo, o Filho de Deus, al mundo. que havia de vir ao mundo. Ella era una creyente firme Ela era uma crente firme e fiel Jesucristo, em sabía Jesus quién Cristo. era Ela Jesucristo sabia quem Jesus Cristo era y sabía e que sabia la que resurrección a ressurreição de los creyentes dos en Cristo crentes será em Cristo será para el día postrero. para o último dia. Cristo iba a resucitar a Lázaro Cristo ressuscitaria Lázaro de lo que él va a como llevar a um cabo exemplo do que ele en fará el día postrero. no último dia. En el cuarto día No quarto dia, de haber muerto Lázaro, após Lázaro ter morrido, Cristo clamó Cristo clamou e y dijo, disse: Lázaro, Lázaro, ven fuera. vem para fora. Y Lázaro salió. E Lázaro Resucitó ressuscitou e saiu. como tipo y figura Ele o de la ressuscitou resurrección de como todos los tipo e creyentes figura nacidos nuevos
da ressurreição de todos os crentes nascidos de novo, que morreram fisicamente e estão no paraíso, e Cristo os ressuscitará no último dia. E porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e porquanto um dia diante do Senhor é 1 milênio para os seres humanos, no último milênio, que diante de Deus é o último dia, da mesma forma como o 7º dia da semana é o último dia da semana e é sábado, Cristo ressuscitará a todos os crentes nele no último dia diante de Deus, que será o 7º milênio diante de Deus e dos seres humanos. Esse é o último dia. Por isso é que a Escritura nos diz que Deus derramará do seu Espírito Santo nos últimos dias. E Ele começou a derramar do seu Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. E antes, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, de modo que para aquele tempo já estavam vivendo nos últimos dias. Livro dos Atos, no capítulo 2, versos 14, verso 1 en adelante, hasta el 29. Do versículo 1 até o versículo 29. E também na carta aos Hebreus, no capítulo 1, em que o apóstolo Paulo nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quando aqui ele diz que Deus tem falado pelo Filho, disse, nesses últimos dias, é que eles já estavam vivendo no 5º milênio. E assim como o 5º dia da semana, que é a quinta-feira, e o 6º dia da semana é a sexta-feira, e o 7º dia é o sábado, os quais são os últimos dias da semana, assim, os últimos dias diante de Deus são o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Por isso foi que Deus disse, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim nós podemos ver que quando se fala dos últimos dias, está se falando desde o tempo de Cristo até o nosso tempo. Mas quando se fala do último dia, se está falando deste tempo, se está falando do 7º milênio, contando desde Adão até agora.
son E desde Cristo até hoje, 3 milenios postreros são que vienen a ser los os 3 três días postreros delante últimos milênios, de Dios. que são os 3 últimos dias diante E de agora, Deus. Conscientes E já de conscientes lo que son los días postreros y de lo que do que es são os últimos el dias día postrero, el e do séptimo que é o milenio, último dia, y Adán hacia acá, podemos que é o verificar 7º que milênio, desde Adão en la até o nosso resurrección de los tempo, creyentes en Cristo, podemos ver o porquê a de toda ressurreição la dos iglesia crentes del em Señor Cristo Jesucristo, e de no toda a podía igreja ocurrir do Senhor Jesus Cristo, en los días allá de Jesús, não podia ocorrer lá nos dias de porque Jesus. É todavía porque a sua igreja su iglesia ainda no não tinha nascido, había nacido, la cual nació pois el nasceu día de Pentecostés. no dia de Pentecostes. La iglesia A estaba en igreja Cristo, estava em porque su Cristo, iglesia es porque a sua igreja su é a sua novia, su noiva, esposa, a sua esposa, por meio da qual traería ele traria los hijos os filhos e filhas de de Deus Dios por medio del através nuevo do novo nacimiento. nascimento. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, E é na igreja do Senhor Jesus Cristo onde nascem hija de Dios. os filhos e filhas de Deus. Así como Eva estaba en Adán, Assim como Eva estava em Adão e saiu de Adão, Dios quando Deus colocó sueños sobre Adán, colocou sono sobre Adão a través de Eva e, vienen através de Eva, los hijos de Adán. vieram os filhos de Adão. Así, a través de la segunda Da Eva, mesma forma, através da segunda Eva, se Cristo se reproduz reproduce en hijos, em filhos hijos de Dios, e filhas de Deus, hijos filhos descendientes de Dios, descendentes de Deus, por intermédio de y su Cristo iglesia. e da sua igreja. Lo más importante que Cristo tiene en la tierra, O que Cristo tem cual está en el Espíritu Santo de en la mais tierra, importante aqui na terra, el día de Pentecostés, lo más importante que Cristo en el Espíritu Santo tiene en la tierra es a su qual está iglesia. em Espírito Santo aqui na terra, desde o dia de Pentecostes, Y es en su iglesia, a través de su iglesia, que Él se manifiesta. Y es en donde Él tiene o mais importante que Cristo em Espírito Santo tem aqui na terra manifestados é a sua igreja. en diferentes mensajeros, E é na en sua igreja diferentes ministros, e por meio da sua igreja que ele se manifesta. enviado É onde ele tem os seus ministérios manifestados nos diferentes mensageiros, nos diferentes ministros que ele enviou, y es de de su etapa em iglesia, etapa y a na través sua de su igreja. iglesia, que viene la predicación del Evangelio de Cristo, E é ungidos de sua igreja e através da sua igreja y eso entonces que vem a pregação do Evangelho de el Espíritu Cristo, Santo hablando por medio ungidos com o Espírito de seres Santo. humanos, las buenas nuevas E então, isso é o Espírito Santo falando por meio de seres humanos as boas novas do Evangelho de salvação ser humano. para todo ser humano. Por esa causa es que usted Por esta razão encontrará é que você encontrará que se predica el Evangelio, que se conforme prega a o la orden de Evangelho Cristo, conforme Marcos, a capítulo ordem de 6, Cristo, versos quando disse no capítulo 16 de São Marcos, nos versículos 15 e 16: y Ide predicar por el todo o Evangelio, mundo, pregai o Evangelho para toda el que criatura. creyere Quem y crer fuere bautizado e for batizado será salvo. será salvo, El que no creyere mas quem não crer será condenado. será condenado. La fe viene por el oír la palabra A fé de Dios, el Evangelio de Cristo. vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Por eso se predica el Evangelio. Por isso é que se prega o para que la Evangelho, fe de Cristo, para que a fé de las Cristo personas lo reciban como Salvador nasça y sean salvos, reciban nas la vida pessoas eterna.
e elas o recebam como Salvador. Cristo dijo Sejam salvas e recebam a vida eterna. en San Juan No capítulo 5 de São João, no versículo 24, Cristo disse: verso 24, de cierto os digo, na verdade, eu vos digo, y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, no hay mas passou da morte para a vida. medicamentos, Não há remédios, medicamentos, no hay gobierno tampoco, tampouco há ni governos, científicos nem cientistas que puedan darle que possam vida dar eterna a vida a eterna una persona. para uma pessoa. Solamente hay una persona, Há somente uma Jesucristo, pessoa, e é Jesus que Cristo, da quem nos dá vida eterna. a vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, Na primeira carta de João, verso 10, no en capítulo adelante, 5, dice, do versículo 10 em diante, nos el que diz: cree en el Hijo de Dios quem crê no Filho de tiene Deus testimonio en sí mismo. tem o testemunho El em que si no cree a mesmo. Dios, le ha hecho Quem mentiroso, não crê em Deus, porque no creyó en el mentiroso o testimonio fez, que porquanto Dios ha não dado creu no acerca de su testemunho Hijo. que Deus deu do Y seu este Filho. es el testimonio E o que testemunho Dios é nos este, ha dado, que Deus nos deu a vida eterna, y esta vida e esta vida está em en su seu Hijo. Filho. La exclusividad de la vida eterna, A exclusividade da vida eterna, Jesus Cristo a tem. Dios nos ha dado Deus nos deu a vida vida eterna. eterna, y esta vida E onde está esta vida? en Cristo, Em Cristo, en su Hijo. no seu Filho. Estas cosas os he escrito a vosotros, Estas que coisas creéis vos en escrevi el a nombre vós, del Hijo de Dios, os que para credes que no nome do sepáis Filho de que Deus, tenéis para que saibais vida que eterna, tendes a vida y para eterna, que creáis en el e nombre para que creiais del Hijo no de nome Dios. do Filho de Deus. Recuerden Recordem que que no hay otro nombre não há outro nome dado aos en homens que podamos em que nós podemos ser salvos. Há somente uno, um, y ese nombre e esse nome é Senhor Jesus es Cristo. Y si no hay otro nombre, E se não há outro nome, entonces então no hay não há otra forma en que el ser humano outra forma pueda ser salvo. para que o ser humano possa ser salvo. No hay otro nombre. Não existe outro Libro nome. de los Hechos, capítulo 4, No livro dos Atos, no capítulo 4 e versículo y en 12, ningún otro hay nos diz: salvación, em nenhum outro porque há no hay otro salvação, nombre porque também debaixo do céu dado a los hombres nenhum outro nome há dado entre os homens, ser salvos. pelo qual devamos ser salvos. Este es el nombre de y para salvación Esse é o nome de todo. de salvação e para a salvação de todo ser humano. Y ahora encontramos a Cristo hablando Nós podemos também de la vida eterna. ver Cristo falando-nos da vida eterna, En e ele San nos Juan, disse, capítulo 10, no capítulo 10 de São João, verso 27 en adelante. a partir do versículo Mis ovejas 27, oyen mi voz as minhas ovelhas ouvem a minha y me voz, siguen, y yo les doy vida eterna. e eu as conheço, e elas me ¿Qué le da seguem, Cristo e dou-lhes a vida a eterna. las ovejas que el Padre dio? O que Cristo dá para as ovelhas que o Pai lhe deu? Vida eterna. Cristo lhes dá a vida eterna, Porque Dios nos ha dado vida eterna. porque Deus nos deu a vida eterna. ¿Dónde la colocó? E onde está essa vida? Onde a En colocou? Cristo. Em Cristo. Esta vida Por eso está em todo ser Cristo. humano que quiera vivir eternamente
tiene Por isso, todo ser humano que queira viver eternamente tem a oportunidade e o privilégio de saber que la vida eterna está en Cristo, que a vida eterna está em Cristo, a las ovejas que escuchan su Cristo voz y la siguen. a dá Esas ovejas son las personas às ovelhas que escutam a sua voz e que o seguem. y suficientes al Essas ovelhas são aquelas pessoas que escutam, no hay otra forma creem e o recebem como seu único e suficiente Salvador. Não existe outra forma para se obter a vida eterna. dijo, yo soy el camino, Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. capítulo 14, São João, capítulo 14 e versículo 6. y la lectura que tuvimos E a leitura que nós tivemos fue San Juan, há alguns momentos verso 37 foi em São João, capítulo 10, adelante. do versículo 27 em diante. Y yo les doy E segue dizendo: E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ni nadie las e ninguém as arrebatará de mi mano. da minha mão. Mi Padre que las dio Meu es Pai mayor, que me as deu é maior do que todos, y nadie e ninguém las puede arrebatar de la pode mano arrebatá-las de mi Padre. da mão de meu Pai. Yo y el Padre Eu e o Pai uno. somos um. Y ahora podemos ver que la vida eterna Assim nós podemos ver en Cristo la recibimos que a a través vida eterna está em Cristo, de Cristo. e nós a recebemos por meio de Cristo. Creyentes en Cristo, Todos os crentes em de las Cristo, diferentes etapas de la iglesia, das diferentes etapas da igreja, viverão vivirán eternamente. eternamente. Ahora, los creyentes en Cristo están divididos, Os crentes em Cristo digamos, en dos grupos. estão divididos, digamos, em dois Esos grupos. son los que Cristo dijo São esses dos quais Cristo disse que son las virgens prudentes que são as y virgens las prudentes vírgenes insensatas. e as virgens imprudentes. Ambos grupos Ambos grupos são virgens, son são crentes em Cristo y por consiguiente e, consequentemente, aman amam a Cristo. Cristo. La diferencia es Porém, a que las diferença virgens prudentes é que as que virgens representan a los prudentes, escogidos, que representam aos que van a resucitar en la escolhidos, primera resurrección, que ressuscitarão na primeira y los que ressurreição, estarán vivos y serán transformados, e aqueles que son estarão los que vivos tomaron consigo aceite, e serão son los transformados, que recibieron el Espíritu Santo y são aqueles crentes que tomaram o azeite consigo, ou seja, os que receberam o Espírito Santo e obtiveram o novo nascimento. no tomaron consigo As aceite, virgens imprudentes ou insensatas y el não Espíritu tomaram o Santo azeite por tanto consigo, no quer dizer, obtuvieron el que nuevo não receberam o Espírito Santo. Portanto, não obtiveram o novo ellas nascimento, resucitarán pelo qual después elas ressuscitarão del reino depois do reino milenar, en la segunda, na segunda ressurreição. pero los que están representados en las virgens prudentes y murieron físicamente, Mas resucitarán aqueles que estão representados nas virgens prudentes e que fisicamente morreram, ressuscitarão na primeira ressurreição. 20, verso 4 en adelante, No capítulo 20 do Apocalipse, do versículo 4 em diante, dice, disse: se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram,
até que os 1000 anos se acabaram. resurrección. Essa é a Bienaventurado primeira el ressurreição. santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, que entrarão na primeira ressurreição os crentes em Cristo que tenham partido, aqueles que nasceram de novo e que formam o corpo místico de Cristo. E são os filhos e filhas de Deus, por intermédio do novo nascimento, os quais estavam em Deus. E como Cristo disse, saí de Deus, vim a este mundo, e saio deste mundo e volto a Deus. Assim também, os crentes em Cristo podem dizer, saí de Deus, estávamos eternamente em Deus. E, consequentemente, assim como Adão teve filhos e filhas através de Eva, Cristo, o segundo Adão, esteve tendo filhos e filhas de Deus por meio da segunda Eva, que é a sua igreja. Da mesma forma como o grão de trigo que é semeado na terra se reproduzem muitos grãos de trigo na planta e através da planta que surgiu, que saiu desse grão de trigo quando foi semeado. E Cristo é o grão de trigo, do qual ele disse, se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica sozinho. Mas se cai na terra e morre, produz muitos frutos. Portanto, Cristo, sendo o grão de trigo, ao morrer lá na cruz, dali surgiu, no dia de Pentecostes, a vida para a igreja de Cristo. Da mesma forma como Deus tirou Eva de Adão, Deus tirou a sua igreja de Cristo, a qual nasceu depois no dia de Pentecostes. E como Eva veio de Adão, a igreja veio de Cristo. E como Deus deu uma companheira, como uma ajuda idônea, para Adão se reproduzir através dela, Deus deu ao segundo Adão, a Cristo, uma companheira, sua igreja, para ele se reproduzir através dela em filhos e filhas de Deus. A passagem deste grão de trigo, que é Cristo, está no capítulo 12 de São João, no versículo 24. E nós sabemos que é grande o mistério da ressurreição dos crentes em Cristo. Porém, Cristo é a primícia, ou as primícias dos que dormiram. E na sua ressurreição,
Ele trouxe com ele Testamento, os santos do Antigo Testamento. Sara, Todos eles, Abraão, Sara, Isaac e Jacó, os patriarcas, todos eles ressuscitaram resucitó quando Cristo y ressuscitou. aparecieron a muchos en la ciudad E eles apareceram para de muitos Jerusalén. na cidade de Jerusalém. San Mateo, capítulo 27, Em São Mateus, no capítulo 27, versos começando 51 en adelante. no dice ahí, versículo 51 em "Y diante, aquel nos velo del diz: templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, y se abrieron e los tremeu a sepulcros, terra, e fenderam-se as y muchos pedras, cuerpos de santos e que abriram-se habían os dormido, sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram y saliendo de los- ressuscitados. y saliendo de los E sepulcros, saindo dos sepulcros, después de la resurrección depois de da él". ressurreição dele, O sea, ou seja, que él fue la cabeza de la resurrección. ele foi a cabeça da ressurreição. Resucitaron Ressuscitaram com ele. y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esa fue la resurrección Essa foi a ressurreição a vida eterna para a vida de los eterna santos dos del Antiguo santos Testamento. do Antigo Testamento. Por lo tanto, Portanto, esa resurrección essa ressurreição se cumplió. já se cumpriu. Vean, Agora vejam, hablando Jó falando de la resurrección, da ressurreição. capítulo 19, No capítulo verso 19, 25 dice, E versículo 25 disse: yo sé Porque que eu mi sei Redentor vive que o meu Redentor vive, se levantará e que por fim sobre el polvo. se levantará sobre a Después de terra. deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver E a depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Dios. Ou Creí seja, en el Señor, Jó cria no Senhor, no Redentor, y creía en la resurrección de cria Cristo, na ressurreição de y Cristo, creía que Él lo iba e a ver. cria que ele o veria. Él se levantó. E ele também se levantou. Ahora vean al rey David E vejam também o rei Davi hablándonos en el Salmo nos falando 17, no Salmo 17, Salmo 17, verso 15 dice, no versículo 15, ele en disse: cuanto a mí, E quanto a mim, veré tu rostro contemplarei en justicia. a tua face na justiça. Estaré satisfecho Eu cuando despierte me tu satisfarei semejanza. da tua semelhança quando acordar. Los santos, Os santos não morrem. la Biblia llama A la Bíblia muerte física de los creyentes chama a morte física dos crentes dormir. de dormir. Por eso Por isso se habla de la resurrección é que se fala da ressurreição como el despertar como o despertar de los creyentes dos crentes de cada de tiempo. cada tempo. Y ellos despertaron, Eles despertaram. ellos fueron resucitados en cuerpos Eles foram ressuscitados em corpos para eternos, nunca para más morir. nunca mais morrerem. Y están en la presencia de Dios. Estão na Cuando presença de Cristo subió al Deus. cielo, después de 40 E días, quando Cristo subiu ao céu, depois dos 40 dias
estando com ellos seus subieron con discípulos, Cristo también. eles também subiram com Cristo. Y esa corresponde à primeira ressurreição. Isso correspondeu à primeira ressurreição. E a ressurreição dos santos do Novo Testamento, dos crentes em Cristo, também corresponde à primeira ressurreição. Ou seja, a ressurreição na vida e para a vida eterna. A ressurreição em corpos eternos para viver eternamente, ressurreição em corpos glorificados, na semelhança do corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. É disso que Filipenses nos fala no capítulo 3, versículos 20 ao 21. E para isso é que será a vinda do Senhor no último dia, para o qual todos queremos estar preparados. Isso será o que trará a los creyentes em Cristo. E isso trará os crentes em Cristo para ressuscitá-los. Os trará do paraíso, onde estão com corpos eternos. Os que já partiram em corpos teofânicos, corpos angelicais, ou seja, estão no espírito angelical. Lembrem-se de que um espírito é um corpo de outra dimensão. E porquanto o ser humano é alma, espírito e corpo, quando o seu corpo físico morre, pois o que você perdeu foi o seu templo terreno, a sua casa terrena, porém lhe resta a casa espiritual, que é o corpo angelical. E no último dia, Cristo passará pelo paraíso, como ele passou pelo seio de Abraão, no paraíso daquele tempo, e os trouxe, os ressuscitou em corpos glorificados. Assim também, Cristo, que está na sétima dimensão, na dimensão de Deus, como sumo sacerdote, e quando ele complete a sua igreja, realizará a sua obra de reclamação, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, do capítulo 5 do Apocalipse, do versículo em diante, que é onde ele toma o livro e o abre no céu, e depois, no Apocalipse 10, ele o traz à terra e realizará a sua obra de reclamação. E virão com ele aqueles que estão na sexta dimensão, porque ele passará pela sexta dimensão primeiro, e lá haverá um juízo. Ele julgará os mensageiros de cada era, não para condenação, será um juízo. E por isso São Paulo falava de um juízo diante do Senhor. E dali ele os trará à terra. Lhes dará um novo corpo glorificado do pó da terra, e isso será a ressurreição. Daí sairá o corpo eterno, imortal e glorificado, que ele prometeu para todos os crentes nele. Um corpo imortal, um corpo eterno, jovem para toda a eternidade, um corpo semelhante ao seu corpo glorificado. E esse é o tipo de corpo que ele prometeu para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. É porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo.
Estas são as ovelhas que o Pai deu a Cristo, para que Ele as busque e lhes dê a vida eterna. E é para isso que o Filho do Homem veio, para buscar e salvar o que havia se perdido. Nós sabemos que todas essas coisas são as que estão prometidas para serem realizadas neste tempo final. E para isso é que será a segunda vinda de Cristo. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, os versículos 20 ao 21 nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si todas as coisas. Para que São Paulo diz aqui que Cristo virá? E para que os crentes em Cristo estão esperando a vinda do Senhor à sua igreja? Para a transformação dos nossos corpos, dos que vivemos, e para serem ressuscitados aqueles que morreram em corpos imortais. Essas pessoas estão representadas nas virgens prudentes. São aquelas pessoas que, ao longo da história e da trajetória da Igreja do Senhor Jesus Cristo, escutaram a voz de Cristo, o receberam como Salvador, foram batizados na água no seu nome, receberam seu Espírito Santo, obtiveram um novo nascimento e assim nasceram de novo, nasceram no reino de Deus. Estas são as pessoas que viram a luz, a palavra prometida para o tempo em que lhes correspondeu viver. Elas ouviram a palavra prometida de cada era. E todas as pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu e que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, a receberam. A primeira ressurreição será exclusivamente para os crentes em Cristo nascidos de novo de cada tempo, através da história e da trajetória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes são os chamados, os escolhidos, os predestinados, como a Escritura nos fala. Esses são aqueles que foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Carta aos Efésios, capítulo 4 e versículo 30. Para o dia da redenção do corpo, que será a glorificação de cada crente em Cristo. E se morreu, será ressuscitado no corpo glorificado. E se estiver vivo, será transformado. E assim, estará glorificado, com um corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, para o dia postrero também estarão os creyentes em Cristo, que estarão vendo a luz de Cristo. Para o último dia, também estarão os crentes em Cristo que estarão vendo a luz de Cristo. A palavra prometida para o tempo final, vivificada, feita uma realidade e se mantendo firme na palavra prometida para o tempo final.
Porque a palavra prometida de cada tempo, feita realidade, foi a luz para cada tempo. Como, por exemplo, lá no tempo de Noé, a quem a palavra de Deus veio, e porquanto o mensageiro e a mensagem se tornam uma mesma coisa, a palavra manifestada, feita real e cumprida, essa é a luz para esse tempo. E, consequentemente, o mensageiro disse, como por exemplo Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E por isso, quando a promessa do capítulo 9 de Isaías, do versículo em diante, foi feita por Deus, tinha que vir o Messias príncipe, que é a luz do mundo, para o cumprimento dessa promessa. Porque Él es la palabra hecha carne, todas las promesas Porque ele é de la venida del Mesías, a palavra encarnada, a palavra feita carne. cuando la palabra E todas as promessas da vinda do Messias estavam cumpridas nele. esa es E quando a palavra é vivificada, de Dios. trazida ao seu cumprimento, essa é a luz de Deus para o povo. Ahora miren, Agora, observem aqui. capítulo 4, No capítulo 4 de São Mateus, 12 de, do versículo verso 12 em diante, nos diz: de San Mateo, del capítulo 4 dice, cuando Jesús oyó que Jesus, Juan porém, ouvindo que João estava preso, volvió a voltou Galilea, para a Galiléia. y dejando a Nazaret, E deixando Nazaré, foi habitar habitó en Capernaum, em Cafarnaum, ciudad marítima, cidade en la marítima, región de nos Zabulón confins de Zabulon y Neftalí, e Naphtali, para que se cumplisse para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, quando disse: tierra de Zabulón, terra de Zabulon tierra de Neftalí, e terra de Naphtali, camino del mar, junto ao caminho do mar, al otro lado del Jordán, além do Jordão, Galilea, a Galiléia das nações. el pueblo asentado en O tinieblas, povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, sendo que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quando Jesus foi para a terra de Zabulon e de Naphtali, ali estava a luz resplandecendo para esse povo que estava assentado em trevas. Ele estava vendo uma grande luz, a palavra sendo vivificada, a palavra prometida da vinda do Messias e de todas as coisas que ele faria, sendo cumpridas em carne humana, em e através de Jesus. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ali a luz estava resplandecendo, porque ali estava Cristo, no qual as promessas da vinda do Messias e todas as coisas que ele faria estavam sendo cumpridas. Da mesma forma como Noé, ele era a luz para o seu tempo. E nós podemos ver também como Cristo disse da sua igreja: vós sois a luz do mundo.
O sea, O que quer dizer? que porquanto en la iglesia del Porquanto, Señor Cristo, comenzando allá con los apóstoles, na igreja do Senhor Jesus Cristo, lá começando com os apóstolos, de as promessas de uma igreja, un pueblo de um de povo, creyentes de crentes que formaria formarían un templo um espiritual, templo espiritual, se estarían cumpliendo en los creyentes en Cristo. estariam se cumprindo nos crentes em Cristo. Esas promesas Portanto, essas promessas, ao serem manifestadas na igreja, nos crentes em Cristo, vendrían a ser eles viriam a ser la luz a luz para o mundo. Vós sois la luz a luz do mundo. del mundo. Lo mismo que Cristo es, lo son E o mesmo que Cristo los é. creyentes en Cristo. Os crentes em Cristo também são. Y de edad en edad, E de era em era, de etapa em los etapa, creyentes en Cristo de os cada crentes etapa, em Cristo de cada etapa la luz são para el mundo. a luz para o mundo. Y cada mensajero que le envía E cada mensageiro que ele envia à sua igreja, es Cristo en ese mensajero, la luz e Cristo nesse para su mensageiro, é a luz para a sua iglesia, igreja. y su iglesia, la luz E a sua igreja para el mundo. é a luz para o mundo. Por eso Por isso, encontramos nós encontramos que la primera resurrección que a primeira ressurreição será para los creyentes en Cristo. será para os crentes em Y la Cristo, primera parte de las primeras e a primeira parte dessa primeira ressurreição já se cumpriu em los Cristo que resucitaron con él, e naqueles que y la ressuscitaram segunda com Ele. parte, E a segunda parte se cumprirá no último dia, tiempo no final, tempo final, en la vida de Cristo, con los santos que están en el paraíso, na vinda de Cristo, com os santos que estão no paraíso, y a los que vivimos, ressuscitando-os em corpos eternos y eso e será transformando-nos al aos que final vivemos. completa. E isso será ante a trombeta final. Portanto, Que la trompeta final, será no último dia que a trombeta final soará. los muertos en Cristo Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. que vivimos, E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Como São Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos do versículo 50 50 al ao 58. 58. Y también nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, E também na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, nos fala disso. el capítulo E ainda na carta aos Romanos, 14 também nos fala disso. No capítulo 8, de do versículo 14 ao 39, nos fala da adoção nuestro e nos cuerpo, diz que será a redenção do nosso corpo. por cuanto todavía no se ha efectuado la redención de nuestro cuerpo, o sea, E porquanto ainda não se realizou a redenção do nosso corpo, ou seja, a transformação do nosso corpo, a nossa glorificação, al vivir en estos cuerpos por isso, mortales, ao viver nestes corpos mortais e temporários, por cuanto todavía e porque ainda estamos transformados, não estamos transformados, cuerpos esses corpos não são eternos, mortales são mortais. están limitados Estão a una limitados cantidad a uma quantidade de de tempo tiempo de de vida, vida. y por eso E por esta razão el diablo é que o diabo tiene tem el poder de la muerte o poder da morte para aplicarla para sobre aplicá-la los seres humanos. sobre os seres humanos. Pero él va a perder Mas el poder ele de la perderá esse poder da morte muerte en nuestros cuerpos. nos nossos corpos glorificados. Cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado, Quando tivermos o corpo el glorificado, diablo no tendrá o diabo já não terá sobre nosotros o poder da morte el sobre poder de nós. la muerte. Pero mientras tengamos Mas estos enquanto cuerpos tivermos esses corpos mortais, mortales, el diablo o diabo atacará atacará los cuerpos humanos os corpos humanos en diferentes formas, em diferentes formas, así como el de Job, assim como atacou o de Jó así como el de otras e personas, como atacou de outras pessoas. así también E assim também atacará atacará
não somente aos incrédulos, mas aos crentes. Porém, você pode receber a cura da parte de Cristo, porque Ele a ganhou para nós na cruz do Calvário. Por isso é que também se prega a cura divina. Estamos num tempo muito importante no programa de Deus. O mais importante e a única esperança para o ser humano é a segunda vinda de Cristo. E, sobretudo, para aqueles que serão transformados. E para aqueles que morreram em Cristo, que serão ressuscitados em corpos eternos. Esse será o mais importante evento da história da raça humana, juntamente com o evento da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, com a sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Esses dois eventos são os mais importantes da raça humana. Portanto, o mistério da ressurreição dos crentes em Cristo, nós o compreenderemos plenamente quando estivermos transformados. E os que morreram, quando forem ressuscitados. Enquanto isso, nós sabemos que São Paulo nos disse que haverá uma grande voz de trombeta soando e que será a trombeta final, quando ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que vivemos. Portanto, nos mantenhamos firmes na palavra prometida para o nosso tempo. Na medida em que é manifestada, em que é vivificada, em que seja cumprida. E estaremos nos preparando para a vinda do Senhor, para a nossa transformação, se permanecermos vivos até este momento. Mas se alguém partir, não tem problemas. Regressará com Cristo na sua vinda para receber o seu corpo novo. Será ressuscitado em um corpo glorificado e eterno. E nós, os que vivemos, então seremos transformados. Tão simples assim. Em palavras mais claras, eu serei transformado na segunda vinda de Cristo. E quem mais? Cada um de vocês também. E notem algo muito curioso, mas verdadeiro. O precursor da primeira vinda de Cristo foi João o Batista. E era da família de Jesus segundo a carne. E morreu numa forma que ninguém poderia imaginar. Muito menos, sabendo que era profeta. Como é que ele não fez nada para evitar morrer? E por que Jesus, a quem ele identificou como Messias, não fez nada para libertá-lo? Quem sabe, para João, isso também era estranho, que estivesse
ali no cárcere e que Jesus não o tenha visitado, nem tampouco o libertou. Juan se confundió. João mandou perguntar-lhe. João se confundiu e mandou perguntar, Con dos discípulos através de 2 discípulos seus, perguntando a Jesus. a Jesús. Vayan y pregunten a Jesús. Ele disse-lhes, vão e perguntem para Jesus, se ele é aquele que havia de vir, ou se nós esperaremos Tienen que por esperar outro. otro. Entonces Juan el Bautista no era Se tivessem que esperar outro, então João Batista Jesús. não era o precursor, Y entonces Juan había mal era Jesus. E então João o Dios teria interpretado mal, que le habló, ou Deus que lhe falou não estava correto, porque Juan había dicho, el que porque me João mandó tinha contigo, dito, sobre el cual tú aquele eres que me mandou batizar me disse, sobre aquele forma de paloma, ese sobre quem tu vejas o Espírito Santo descer sobre ele, na forma de uma pomba, esse é ele. el que había de venir, E ele o viu descer sobre Jesus e disse, este é aquele que havia de vir depois de mim. con Espíritu Santo y Este é quem vos batizará com fuego, Espírito bautizo Santo e en agua fogo. para arrepentimiento, dice Juan. E o batizou na água para arrependimento. Disse João. Ya encontramos que está preocupado Juan en la cárcel y E podemos ver manda preguntar a Jesús. que João estava preocupado lá no cárcere e mandou perguntar a Jesus. Comienza a sanar enfermos, a hallar fuera demonios, Jesus mandou lhe dizer, sanar a los paralíticos, los cojos, já começando a curar os enfermos, los ciegos, expulsar demônios, y le dice, curar os paralíticos, os coxos, os cegos. vayan y digan, E depois disse, los ciegos ven, depois que eles viram tudo, los disse-lhes, sordos oyen, agora vão e digam para João, os cegos veem, os surdos ouvem, los muertos son resucitados, os mortos são y a ressuscitados, los pobres, e o evangelho é pregado aos pobres. vayan y digan eso a Juan. Vão e digam isso para João. ¿Y por qué no le dijo Juan? E por que não disse Y si a no João le que dijo ele era? la mujer samaritana, cuando ella le dice, "Sabed E sem que el dúvida Mesías alguma, ha de venir". ele tinha dito para a mulher samaritana, Para todas las cosas. quando ela lhe disse, sabemos que o Messias há de vir, e quando ele vier nos ensinará todas as coisas. Jesus lhe disse, eu sou, Versos eu que falo contigo. 10 en adelante pueden São João capítulo 4. Podem buscar isso a partir do versículo 10 em diante. a Juan no le dice que él es. Juan siendo el precursor, E não disse a João quem ele era. promesa, E João, sendo precursor, ele conhecia as promessas estaría das haciendo, coisas que o Messias estaria fazendo na sua vinda. y Juan E João tenía que saber tinha de saber que el Mesías estaría que haciendo o Messias estaria fazendo todas essas coisas, curando os enfermos, dándole vista a los ciegos, dando vista para os cegos, dándole audición a los sordos, devolvendo audição aos surdos, resucitando a los muertos, ressuscitando os mortos, predicando el evangelio de los pregando o evangelho do reino, y así por el e assim Juan tenía que sucessivamente. saber todas esas João cosas. tinha de saber de todas essas coisas, Era un porque ele era um filho de um sacerdote y e conhecia conocía las escrituras. as Escrituras. Por tanto, Portanto, eso era lo único que Juan necesitaba saber. era isso Lo que estaba haciendo Jesús. o que unicamente João necessitava de saber, Lo que decía la escritura, o que Jesus estava fazendo, se estaría haciendo. para saber que isso era o que a Escritura dizia que o Messias estaria fazendo. En el día postrero E no último dia, va a ser la misma. será Ahora, na mesma forma. el mismo Jesús, O próprio Jesus a los judíos dijo, disse si no creen en mí, crean aos en las judeus, obras. se não creem em mim, creiam nas obras, porque elas são as que dão testemunho de mim.
las obras que dice la Escritura as obras que a Escritura dizia que el Mesías estaría que o haciendo, Messias estaria fazendo, las obras que decía la Escritura essas obras que a Escritura dizia que Deus estaria fazendo a través del Mesías, através do las Messias, estaba haciendo Jesús. Jesus as estava fazendo. Yo no hago nada Porém, por Jesus dizia: eu não faço nada por mim mi mesmo. Padre, el Padre que mora en mí, O Pai que mora em mim, Ele é quem faz estas es obras. él, el que hace las É obras. Ele quem realiza as obras. Y yo no hablo nada Eu de não mí, falo nada de mim lo mesmo. que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y como yo veo al Padre, O que eu escuto o Pai falar, él era isso é mostrado que eu en visión, falo. E como eu vejo o Pai fazer, porque Ele era mostrado em visão, assim eu faço. obrando a través de Jesús. Era o Espírito Santo atuando através de Jesus. Deus o Pai A través de Jesús. atuando através de Jesus por meio do Espírito Ha sido Santo. siempre la obra de Dios. E assim sempre Llevada tem a sido. cabo por medio A obra de Deus sempre foi realizada por intermédio de um corpo de carne. crearse su propio velo de carne para obrar en medio Até mesmo Deus teve de criar o seu próprio véu de carne para atuar no meio do de seu la povo. piedad. Dios por medio de su Espíritu Santo ha estado usando diferentes velos de carne para hablarle al pueblo y para E de era em era, Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, esteve usando os diferentes corpos de la carne iglesia para falar ao povo e Jesucristo. para atuar nas coisas que Ele prometeu para cada tempo, para cada era da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante sabermos que coisas estão prometidas para este tempo final, para que não nos passe por cima estas coisas que Deus estará fazendo neste tempo, En medio de su iglesia no meio da sua igreja y a través e através de su iglesia. da sua igreja. Y las señales en los cielos y en la E tierra os sinais nos céus e na terra, estamos viendo nós estamos vendo-os. E estes falam de que nós estamos no tempo final, en el día posterior, no último dia, en el tiempo no para la tempo, venida, para a vinda do Senhor, el cual vendrá o qual virá con todos com todos os los santos que están que estão no paraíso, para para ressuscitá-los em corpos eternos, imortais, y a glorificados, los que estemos vivos. e transformar-nos, os que estamos vivos. Ahí tenemos al misterio de la resurrección Aí temos o mistério da ressurreição en Cristo. dos crentes em Cristo. Cuando un creyente Portanto, en Cristo quando um crente em Cristo morre, muere, lo que murió fue el cuerpo o que físico, morreu foi o seu corpo pero el físico. que es alma viviente, Mas ele, que é uma alma vivente, continua vivendo no seu corpo espiritual, que é que es su o espíritu, seu espírito, un um cuerpo corpo de la sexta dimensión, da sexta dimensão, un cuerpo de otra um dimensión, corpo de outra dimensão, un cuerpo de la um dimensión. corpo da dimensão dos anjos. Por eso es un cuerpo Por isso é que é um corpo teofânico e corpo angelical. Por eso el apóstol Pablo E dice, por essa causa é que São Paulo, en primera de Tesalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 13, queremos, não hermanos, quero, porém, irmãos, acerca de los que duermen, sejais ignorantes recuerden acerca dos que já dormem. porque los creyentes no mueren, sino que duermen. Recordem, disse, dos que dormem, porque os crentes não morrem, Han dormido. senão dormem. Estão no paraíso e seus Para que no corpos os entristezcáis adormeceram, vosotros que no tienen esperanza. para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Entristece que se vaya un familiar Sempre que um familiar nosso se vai, porque nos entristece. los amamos a todos. E mesmo quando é um irmão da igreja, Nos da tristeza, porque os amamos consuela las palabras a todos. E isso, pois, nos dá tristeza. de que están en el paraíso Mas as palavras de São Paulo nos consolam, para ser resultados porque os que estão no paraíso
regressarão para serem ressuscitados em corpos eternos e glorificados. Porque os crentes em Cristo, eles sim têm a esperança. Eles esperam a ressurreição em corpos eternos, porque eles já têm vida eterna em sua alma. Porque se creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Viram? Aos que dormiram, aos que morreram fisicamente, Deus os trará com Jesus à terra novamente e lhes dará um corpo eterno e imortal e jovem para toda a eternidade na ressurreição. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, que tenhamos ficado até quando? Até a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem. Ou seja, que nós não seremos transformados e raptados antes que os mortos em Cristo venham com Ele e ressuscitem. E nós os vejamos. E então nós seremos transformados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E então, vêm as palavras de alento, de consolo, onde ele disse: por isso, exortai-vos uns aos outros. Cada crente em Cristo que morreu fisicamente está no paraíso e regressará com Cristo na sua vinda para receber o seu corpo eterno, imortal, incorruptível, glorificado e se reunir conosco novamente. Eles se reunirão com os santos que estiverem vivos e que serão transformados. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E estas palavras de São Paulo, que também sejam de consolo para a família de Júlio Cruz Lopes, que partiu nestes dias. O mistério da ressurreição dos crentes em Cristo. Se há aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. Se estiver aqui presente ou em algum outro país. E nós estaremos orando por você. Podemos ver a importância de receber Cristo como Salvador. Porque são os crentes em Cristo que serão ressuscitados se morreram e serão ressuscitados na vinda do Senhor. E os crentes em Cristo que estivermos vivos seremos transformados. Viram a importância de ter recebido Cristo
como único e suficiente Salvador, esta é a única forma em que nós podemos garantir o nosso futuro eterno com Cristo, no reino de Cristo. Não existe outra forma para se receber a vida eterna. E nem existe outra forma para assegurar o nosso futuro eterno. Todos nós queremos viver eternamente. Por isso, é tão importante a pregação do Evangelho de Cristo, porque nos dá a conhecer como obtermos o perdão dos nossos pecados, como receber a vida eterna. E é importante fazer isso enquanto nós estamos vivendo nesses corpos mortais, porque depois que a pessoa morre, já não tem mais oportunidade. A única oportunidade que o ser humano tem de receber a vida eterna é enquanto vive na terra. Se morreu sem Cristo, não poderá ir a Cristo. Lembrem-se da parábola que Cristo deu do homem rico e do mendigo Lázaro. De modo que ninguém pode fazer da ideia de que, porque não fez dano ao próximo e porque vivia o melhor possível, que com isso já tenha a vida eterna. Não. A pessoa somente pode obter a vida eterna através de Cristo. Não existe outra forma em que a pessoa possa obtê-la. Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. E qual outra pessoa pode dar a vida eterna para você? Não existe outra pessoa, somente Jesus Cristo. O mais importante que se pode dar a conhecer aos seres humanos é o Evangelho de Cristo. E, assim, lhe dar a conhecer que há um Salvador para nos dar a vida eterna, o qual morreu na cruz do Calvário. Essa é a coisa mais importante que o ser humano precisa de saber. E isso a pessoa obtém no tempo em que vive, quando ouve a pregação do Evangelho de Cristo, no tempo em que lhe corresponde a viver, no qual está sendo vivificada a palavra prometida para o tempo em que a pessoa está vivendo. Vocês que estão nos demais países podem continuar vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que também Cristo lhes receba no seu reino. Vamos ficar em pé. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem vir aos pés de Cristo. Com as nossas mãos levantadas para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino. Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, todos os que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, venho a Ti com todas essas pessoas que estão Te recebendo como Salvador. E repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti, tendo escutado a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé tendo nascido no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Dou testemunho público da minha fé em Ti, reconhecendo que sou pecador e que necessito um Salvador. Senhor, eu Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faz da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade na minha vida. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Cristo lhes recebeu. Vocês me dirão, todos que receberam Cristo como Salvador nesses momentos, quando podem me batizar? Porque nós temos crido em Cristo de todo o coração. E Ele disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando podem me batizar? O batismo na água não limpa os pecados, não tira os pecados, mas é o sangue de Cristo. Porém, o batismo na água é o mandamento de Cristo, o qual Ele próprio cumpriu quando foi batizado por João Batista. E se Cristo foi batizado, nós muito mais temos necessidades de sermos batizados na água no Seu nome. É porque no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na Sua morte, no Seu sepultamento e na Sua ressurreição. Quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no Seu reino eterno. Essa é a simbologia, é o simbolismo do batismo na água,
no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo. E deixo o ministro daqui, o reverendo José Benjamin Pérez, para que lhes mostre como fazer para se batizarem, todos vocês que receberam Cristo como Salvador. E também, em cada país, que sejam batizados os que receberam Cristo como Salvador, para o qual deixo também o ministro correspondente em cada país. Que Deus lhes abençoe e guarde, que continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.